Olá, meus amigos e minhas amigas da TV Mar Canal 25. Estamos iniciando mais um Momento Jurídico. O Momento Jurídico é aquele programa voltado para trazer boas informações, para colocá-los em uníssono com as boas informações referentes ao direito e as questões que interessam o complexo social. Hoje nós estamos trazendo aqui um profissional de grande prestígio no nosso meio advocatício. Um advogado que já vem ao longo do tempo mostrando a sua performance ética, a sua responsabilidade e a sua segurança na defesa dos seus clientes e que tem boas informações a nos dar. Estamos aqui conversando com o Dr. Daniel Quintela, que concluiu o seu curso de direito em 69, portanto lá se vão 47 anos praticamente de estrada. E é com ele que nós vamos conversar e tenho certeza que será uma conversa agradável, uma conversa cheia de boas informações. E eu queria, meu caríssimo Daniel, inicialmente agradecer a sua presença, agradecer em nome da casa, em nome meu próprio, né? A satisfação está aqui com essa vocês. Possibilidade de você abrir na sua agenda, abrir um espaço para a gente bater esse papo. Então eu queria, meu caríssimo Daniel, deixar logo as câmeras e os microfones facultados para que você possa saudar os nossos telespectadores, que em última instância é a razão maior nós estamos aqui. Por favor. Bom dia, senhores telespectadores. É com grande satisfação que estou aqui na presença do Dr. Jerônimo Roberto, amigo de longa data, magistrado com quem tenho trabalhado a miúde, sempre com uma relação de respeito e amizade, consideração recíproca. E fui surpreendido com essa nova atividade do Dr. Jerônimo, que é de jornalista, e me concedeu a honra a deferência de me convidar para o seu programa. E eu não tive como me excusar, porque é uma pessoa a quem dedico especial amizade e atenção. E então estou aqui presente para bater esse papo, conversar sobre as coisas da vida, sobre as coisas do meio jurídico, do meio político, e falar do nosso futuro, desse momento de angústia e de perplexidade que nós vivemos neste país. Graças a Deus, aqui em Maceió e no estado de Alagoas as coisas estão melhores do que o quadro nacional. É verdade. Porque nós temos um bom prefeito e um bom governador, dois jovens que estão nos dando este presente político que é uma boa administração, dois jovens preparados, e que digo com muita satisfação que neste momento nacional é uma tranquilidade para nós maceoenses e alagoanos contarmos com estes dois jovens. Muito bem, meu caríssimo Daniel. Eu queria inicialmente, já para a gente começar a nossa conversa, Daniel, você colou grau em 69. Quer dizer, toda a sua formação acadêmica foi dentro de uma realidade social, uma realidade política do nosso país diferente. Hoje o jovem que se forma, ele já se forma num meio convulsivo, num meio permeado por perplexidades, e essa coisa incerta, essa carência ética que todos nós ficamos até sem entender bem como é que tudo isso está se desenvolvendo. Como é que você faz um cotejamento entre o seu momento de colação de grau e os jovens que estão se formando hoje? Você consegue... Bem, diante desse quadro nacional, eu posso dizer que me formei num momento romântico. Tive bons professores, a vida na faculdade de Direito era de absoluta normalidade, não havia greve, os professores sempre davam aula, eram homens muito simpáticos e preparados. Tive o doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, doutor Zifirino Lavené Machado, dois grandes desembargadores. O professor Ulisses Braga, um grande civilista, advogado, amigo da nossa família. George Sarmento, professor de Direito Processual. João Teixeira Cavalcante. O advogado Fernando Tourinho, que depois foi ser desembargador, mas era um homem que abrilhantava a aula com a sua forma de... Começava a falar, se dirigia normalmente a uma aluna
e ia falando, ia faltando ar, e ele ia com aquela aflição, abria a boca sem poder respirar, e de repente abria um sorriso e continuava. Era um professor muito interessante. Daniel, já aproveitando esse segmento da nossa conversa, aí eu já lhe provoco no seguinte sentido. Você é de uma época onde não havia uma tecnologia hoje chamada de computador, não havia internet. Aliás, nesse sentido, um amigo meu uma vez perguntou a mim qual o maior invento que o homem já conseguiu dinamizar. Eu fiquei pensando, até disse a roda, ele disse não, é o computador. E eu estou convencido hoje que o maior invento da humanidade foi o computador. Você não tinha essa técnica, sua geração não tinha essa técnica. Hoje o jovem que se forma, ele já se forma dispondo dessa técnica e mais ainda da internet. Aí eu lhe pergunto, Daniel, você não acha que hoje os novos bacharéis, eles estão nivelados, não? A internet consegue nivelar, melhora a ordem de colocação. Um bacharel, sem ter tanta profundidade de conhecimento, sem ter tanta densidade de informação, por conta dessa tecnologia internet, ele não pode parecer que tenha uma densidade intelectual que não tem? Eu acredito que não. O conhecimento de cada profissional é importante e os magistrados são os primeiros a detectar esta distinção. Porque o esforço pessoal, a dedicação, o zelo profissional, ou seja, a virtude profissional, é fundamental. E mesmo com toda a informação da internet, a possibilidade de se copiar trabalhos, etc. e tal, isso não vai dar distinção ao advogado que não se aperfeiçoa, que não faz esforço intelectual. O Daniel, ele tem dificuldade, então, só até para fazer a pesquisa, ele tem dificuldade. Exato, ele teria dificuldade até para fazer a pesquisa. E outra coisa, é preciso que aquele material que ele conseguiu obter através da internet seja pertinente à matéria. Verdade. Porque o que nós vemos hoje é muita jurisprudência copiada e colada nas petições, etc. e tal, que deve criar uma dificuldade enorme para o magistrado, porque nós sabemos, está aí o clássico da hermenêutica e a aplicação do direito, de Carlos Maximiliano. É um livro do começo do século passado. Foi um brilhante ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, ele já dizia que pequena diferença de fato implica em grande distinção de direito. Então, nós vemos hoje petições quilométricas, cheias de transcrições, de jurisprudência, disso, daquilo outro, e que só fazem dificultar a prestação jurisdicional. Também se discute hoje muito tecnicismo processual em detrimento do direito material, do direito substantivo, que é o que importa. Isso, inclusive, foi objeto de uma reclamação do ministro Moreira Alves num seminário que houve aqui em Alagoas há anos passados, onde ele disse que estava se explorando tanto o tecnicismo processual que o direito material ia deixar de ser aplicado. Isso estava criando grande dificuldade para a solução dos litígios. São preliminares infindáveis, muito tecnicismo, e eu concordo com o ministro. Nós temos que simplificar o direito e não complicá-lo. Daniel, me diga uma coisa. Essa pergunta eu já fiz a outros juristas e faço a você, porque é importante a sua opinião nessa matéria, já que nós estamos nesse momento da nossa conversa. Alagoas tem 17 faculdades de direito. O Brasil é o país que tem mais faculdades de direito do que todos os países juntos. Pra você ter ideia, a Índia, por exemplo, tem menos faculdade de direito do que o Brasil. A China, menos faculdade de direito. Ficando aqui na terrinha, 17 faculdades de direito. Você não acha que isso é um desprestígio, uma banalização para o curso de direito, não? Não só é a banalização do direito, como também está desviando jovens que poderiam se dedicar a atividades mais interessantes, mais produtivas, que lhe dessem maior futuro, e vão para o direito e depois não encontram o mercado de trabalho, vem a frustração, os honorários estão se aviltando.
Hoje, praticamente se trabalha em contrato de risco. É a cláusula de sucesso, honorários de sucumbência. Muita gente não quer mais pagar honorários ao advogado. A vilta, né? Completamente. Antigamente a gente advogava, fazia um contrato, recebia do cliente, e os honorários de sucumbência tinham caráter indenizatório. Mas com o último estatuto da OAB, os honorários passaram a ser do advogado, os honorários sucumbenciais passaram a ser do advogado. Isso criou um tumulto nessa relação do mercado e entre cliente e advogado. Meu caro Daniel, você tem uma passagem, me permita, com seu pai. Você perdeu seu pai jovem e seu pai também, jovem ainda, que era um grande advogado. Ele era tributarista, não é isso? Ele era comercialista e tributarista. Você tem uma passagem que eu diria quase que é filosófica. Você, há uns anos atrás, conversando comigo, você me contou esse episódio. Eu acho importante que os nossos telespectadores saibam, porque para mim ficou uma mensagem, eu diria, quase que filosófica. A mensagem é a seguinte: mesmo você assumindo a responsabilidade, você é obrigado a fazer o melhor que você tem. Não é o fato de você assumir a responsabilidade que você vai negligenciar. Como foi aquela história do mandado de segurança? Hein? Conta aí pra mim. Bem, você é recém-formado, meu pai eu estava começando a minha vida profissional. Então uma pessoa amiga me solicitou a impetração de um mandado de segurança. Eu examinei o caso e vi que não tinha fundamento, que ele não tinha razão. Então ele me disse: mas Daniel, faça a si mesmo que eu cuido do resto. Eu disse: olha, eu posso até fazer para atender seu pedido, mas não assinaria essa petição, porque eu não pleiteio contra o direito. Isso foi uma coisa que meu pai sempre me recomendou, que o advogado tem que ser correto, não pode pleitear contra o direito, sob pena de perder o respeito por parte dos magistrados. Então, eu fiz o trabalho. Certo. Procurei fazer o melhor possível para dar uma fundamentação aceitável e caí na besteira de mostrar meu pai. Levei um esbregue dele. Reprovou. Ele danou-se comigo. Reprovou. Reprovou completamente, que eu não podia estar fazendo. Mas meu pai, eu não vou assinar, estou apenas atendendo um pedido do amigo. Mas se o advogado perder, vai dizer que você foi quem redigiu essa porcaria e você não pode comprometer seu nome profissional dessa forma. Ô Daniel, você arguiu que você ia assinar, e pelo fato de você ir assinar, você estava assumindo a responsabilidade. Olha, a responsabilidade, eu disse desde o início a esse amigo que eu não assumiria. Mas ele... Não, a responsabilidade não pelo direito, mas pelo conteúdo que era uma questão técnica, né? Procurei fazer o melhor possível. E o trabalho foi vitorioso. Mesmo com a reprovação do doutor Rivadavia? Mesmo com a reprovação do meu pai e com a minha recusa em assinar o trabalho, esse amigo arranjou um amigo outro advogado dele que subscreveu. Ô Daniel, você tinha com seu pai uma relação, sobretudo, de amizade, né? De pai e filho, né? Que está faltando tanto hoje, Daniel. E mais, meu pai era um educador. Meu pai era um homem rigoroso nas coisas da vida. Procurou educar da melhor forma possível. O Daniel, com relação a essa questão do advogado, muito a propósito, eu captei uma colocação de Rafael Bielsa. Ele escreveu uma obra em 1934 chamada Advocacia. Eu queria que você fizesse um ligeiro comentário. Repara o que ele diz, que coisa bonita ele diz. O Rafael Bielsa, ele diz: o atributo do advogado é a sua moral. É o substrato da profissão. A advocacia é um sacerdócio. A reputação do advogado, eu achei isso tão bonito e tão profundo, a reputação do advogado se mede por seu talento e por sua moral. Pensou. E a moral aí você veja como a prática do dia a dia, não a ética que é a teoria. Eu digo a prática do comportamento, da conduta. Como é que você vê essa colocação do nosso Bielsa? Olha, é absolutamente perfeita. E o Sócrates já dizia que o dinheiro não compra a virtude, mas da virtude vem o dinheiro, o sucesso e todos os bens almejados pelo homem.
Então, a questão da correção, da moral, da integridade do profissional, do cidadão como geral, isso já vem sendo discutido desde os primórdios da nossa civilização. Eu lhe pergunto, Daniel... E mais, o aprendizado moral custou muito ao homem. E os gregos que tinham aptidão para as questões filosóficas desenvolveram, na época do seu iluminismo, antes de Cristo, né, Sócrates, Aristóteles, Platão, etc. Tal, e que servem de guia até hoje para a humanidade, para a nossa civilização ocidental. Daniel, me diga uma coisa, eu tenho uma preocupação, hoje eu tenho uma preocupação, que eu não tinha essa preocupação antes, mas hoje, diante do quadro que vivemos, eu tenho uma preocupação. Como é que você acha esse quadro que se instalou em nosso país? Todo dia são escândalos, todo dia novas descobertas, todo dia pessoas envolvidas com pequenas e grandes safadezas. Eu lhe pergunto, como é que fica a juventude, o jovem que está se formando, o jovem que está começando o seu equilíbrio emocional e psicológico? Como é que você acha que o jovem se sente diante desse quadro que nós estamos vivendo tão triste, Daniel? Realmente, não é preocupante? O quadro é horroroso. Eu jamais pensei de ver em meu país uma situação como essa de descrédito no mundo político como um todo. Você acha que estamos no fundo do poço? Na Folha de São Paulo de ontem, está em primeira página, o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, enaltecendo lá seus trabalhos para a Olimpíada, dizendo que nem tudo no Brasil é roubalheira. Quando um político da importância do peso de um Eduardo Paes vem fazer uma declaração dessa ordem, isso é o fim da moralidade pública no país. E nós sabemos que os exemplos vêm de cima. Exatamente. É como uma pedra que você joga no lago e vai emitindo as ondas que vão para as bordas. Então você vai ter um quadro onde ninguém respeita ninguém, onde ninguém vai ter respeito ao patrimônio alheio. Dentro de uma empresa, para você administrar, já fica com problemas mais sérios, e você vai ter que fiscalizar os seus funcionários, etc. e tal. Se bem que o nosso povo mais simples mantém ainda um comportamento muito decente, justiça se faça, mas isso vai criando revolta. E ninguém sabe aonde nós chegaremos. Mas que o quadro é de tristeza, como você afirmou, é de absoluta tristeza. Porque não tem um partido hoje que represente o espírito nacional, que inspire confiança nos eleitores, na sociedade. Isso está dito aí pelos cientistas políticos. Tem o programa do William Vac, aos sábados e domingos, o painel, talvez seja o programa político mais importante desse país. Daniel, o José Disseu, eu acho que pouca gente sabe disso, os nossos telespectadores vão ficar perplexos. Ele já trocou correspondência com você, mandou um expediente justamente tratando da temática de combate à corrupção. Exatamente. Como é que foi isso, Daniel? É uma ironia da vida. Você me passou esse documento, eu tenho ele aqui em mãos. Eu lhe mostrei aí. E recebi depois desse, com um programa de combate à corrupção, sob a coordenação de Zé Disseu, convidando Márcio Tomás Bastos, que foi ministro da Justiça do governo Lula, o Lula, professor Modesto Carvalhosa. Nós vamos falar sobre o professor Modesto Carvalhosa. Eu também me convidando para participar de eventos, etc. e tal, inclusive um ato na Praça da Sé pela restauração da ética na política, na administração pública e pela volta da comissão especial da qual eu fiz parte, de combate à corrupção na esfera federal. E quando este cidadão galga o poder, fez justamente o contrário do que apregoava. Eu lhe pergunto, Daniel, a que você atribui essa guinada de 360 graus que foi dada pelo Zé Disseu, hein? A que você atribui? Porque ele sempre se apresentou como um arauto, inclusive, das coisas certas, de um modo geral. E, de repente, o homem é flagrado em atos desabonadores reiterados, o que é mais grave. Como é que
Como é que você, dentro de uma racionalidade mínima, como é que você justifica isso? Você teria a perversão já vinha antes dele? Já vinha. Ele só estava esperando a oportunidade? Naturalmente. Era uma revista, ele queria o poder. Não era um idealista. Ele queria o poder. Está aí o resultado. Hoje encarcerado. Desmoralizado, literalmente. Desmoralizado, literalmente. Ele e muitos colegas dele. Quer dizer, o discurso era só para chegar ao poder. Mas não havia autenticidade em nada. Tudo uma farsa. Tudo uma farsa. Um homem que não acredita naquilo que pregava. Eu me lembro até de uma frase do Maquiavel, e numa certa altura do seu infortúnio, no final da vida administrativa lá em Florença, com a família Médici, que ele caiu em desgraça, ele disse que já não dizia o que pensava, nem acreditava no que falava. Ao contrário, porque ele no início era um idealista, etc e tal, um homem como este que nós falamos, ele nunca acreditou no que dizia. Ele apenas estava praticando uma fraude para chegar ao poder. Agora me diga uma coisa, Daniel, vamos ver se você teria eu quero ver sua opinião, que é muito importante e para os nossos telespectadores também. Todos os dias, eu vou usar uma expressão que você vai entender, todos os dias a casa cai. Todos os dias um indivíduo ele é apanhado em ato de desabonamento, todos os dias. E aquilo não serve de exemplo, porque outros continuam caindo. Como é que você justifica isso? Porque deveria servir de exemplo. Por exemplo, um político desse que é apanhado e é apresentado em rede nacional, deveria fazer com que os outros ficassem, quando menos, compenetrados de que não poderiam cometer aquele ato. E repetem reiteradamente. Você acha que é uma banalização pela punição? Eles não acreditam na punição? Olha, nós tivemos anos a fio de impunidade. E essas práticas fraudulentas fizeram parte de uma corrupção sistêmica que entrou na nossa cultura política e administrativa. Então, só recentemente, e com o julgamento do Mensalão, onde nós tivemos o ministro Joaquim Barbosa, que foi responsável pela virada de página na história do Brasil, que aplicou a lei como deveria ser aplicada, com rigor, inclusive adotando a política do domínio do fato, ele mudou completamente o julgamento que se fazia, porque antes a justiça e os advogados sustentavam a tese, queriam que o corrupto desse recibo, ou deixasse rastros evidentes. Ora, esse pessoal é altamente inteligente e escolado. Você que é corrupto, procura não deixar rastros. E a justiça pedia provas. As evidências não eram suficientes. A exteriorização de riqueza, que é uma das manifestações do poder econômico, adquirido através da fraude, da roubalheira. Sinais exteriores de riqueza. Sinais exteriores de riqueza. Nada disso era suficiente. Então, o ministro Joaquim Barbosa fez um trabalho de coragem, trabalho muito bonito, e conseguiu mudar essa página. Agora vem aí o juiz Sérgio Moro, amparado no trabalho que a Procuradoria da República vem fazendo. E a Polícia Federal também. Da Polícia Federal também, um trabalho muito sério, competente. Isso mostra uma mudança radical na aplicação da lei penal no Brasil. Nós nunca vimos figuras tão importantes atrás da cadeia. Não são pobres, não são pretos, nem são prostitutas. Mas você acha que todo esse quadro de apresentação pública, você acha que essa questão agora que nós estamos vivendo, você acha que isso vai servir de exemplo? Ou novos casos de corrupção vão existir? Vão continuar existindo, porque nós sabemos que as práticas continuam nas prefeituras, estados, etc. e tal. A imprudência continua sendo presente. Mas cabe ao Ministério Público, cabe aos delegados, cabe à magistratura passar esse país a limpo.
O juiz Sérgio Moro está dando a demonstração disso. Agora, é preciso coragem. O homem honesto, o homem virtuoso, o homem que tem plena consciência da responsabilidade que lhe foi posta nas mãos quando ele assume um cargo público, na qualidade de guardião da sociedade, ele tem que ter coragem. Porque o pusilânime, o covarde, ele não vai aplicar o direito como deve. Claro. Infelizmente, esses guardiões da nossa sociedade precisam ter coragem, sobretudo, e preparo intelectual. Daniel, qualquer coisa que venha desestabilizar a sua vida pessoal, ele recua. É verdade. O indivíduo que não tem vocação, o indivíduo amedrontado, qualquer coisa que sugira um desconforto na sua vida pessoal, ele não quer conversa. Nós vemos hoje, a grande maioria só pensa no bônus, mas não quer assumir o ônus da responsabilidade. Isso em tudo. É a maior desgraça que nós vivemos. O bonismo na nossa sociedade, ninguém quer punir ninguém, faz vista grossa, e não é assim. Quem assume responsabilidade tem que dar conta. Um secretário de Fazenda não pode compactuar com fiscais de renda corruptos. Um secretário de Segurança Pública não pode admitir delegados arbitrários e até corruptos também. E por aí vai. Verdade. Nós temos que ter coragem. Aí passa pelo processo de escolha, a seleção. O que faz a diferença numa sociedade é a qualidade dos seus cidadãos. Principalmente daqueles cidadãos que estão em postos de relevo, de grande responsabilidade. E dizem os filósofos que quando os guardiões não estão à altura da sua função, a regressão é infinita. E é o que nós estamos vendo. Daniel, eu já disse aqui, e não me canso de repetir, Shakespeare escreveu uma peça chamada Otelo, uma peça famosíssima. E lá ele coloca, lá no meio do enredo, ele coloca num personagem chamado Iago, que está numa conversa com Otelo, ele coloca essa frase que é inesquecível para mim. Ele diz assim: se me roubas a bolsa, estás me roubando tão somente o lixo. Mas se roubas o meu nome, estás roubando a minha maior riqueza. Isso eu li na minha juventude e quase todos os dias eu posso lhe garantir, Daniel, que eu tenho isso no meu coração e na minha memória. Mas, Daniel, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida com também temas momentosos que eu vou lhe provocar. Você foi Procurador-Geral do Estado. Eu quero saber como foi a sua passagem por esse cargo tão nobre, tão elevado e que você tão honrosamente exerceu. Obrigado. Senhores telespectadores, voltamos já. Muito obrigado. A ACL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a ACL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Meus pés nesse chão, deixei esse mar me lavar. Plantei flores do coração, morena, nas ruas desse meu lugar. Ruas tão cheias de vida, de gente que quer ser feliz. Querer de paz e justiça, morena, tudo que a gente sempre quis. E onde quer que eu vá à cidade, levarei teus pedaços comigo. O calor do teu sol que nos arde e o azul desse céu infinito. Que a cidade se faça verdade e acolha com carinho e zelo cada filho que dela é parte, cada parte desse canto inteiro. Ô Maceió, parabéns pra você agora, com seus 200 anos de história, com seus 200 anos de amor. A
Alagoas Cursos informa. Nova turma presencial soldado nível médio. PM Alagoas, PM Pernambuco. Início imediato. E também novas turmas nível médio. INSS. Saiu o edital. 950 vagas. Início imediato. Informações fones 3326-1227 e 3336-5864 ou no www.alagoascursos.com.br. Alagoas Cursos, preparando para vencer. Estamos voltando, meus amigos e minhas amigas da TV Mar, canal 25, uma televisão afiliada da NET e que recepciona esse programa nosso, Momento Jurídico, hoje conversando com o Dr. Daniel Quintela, uma pessoa que por todos os motivos merece nosso respeito e a nossa mais elevada consideração. Nós temos vários assuntos a tratar, mas o Dr. Daniel, ele foi Procurador-Geral do Estado. Apesar dele não ser dos quadros da Procuradoria, ele foi, por todos os seus valores, pelas suas referências, ele foi conduzido para chefe da Procuradoria-Geral do Estado. Como é que foi essa experiência, Daniel? Uma experiência boa? Uma experiência não tão boa? Como é que foi? Foi uma experiência dura, mas muito enriquecedora. Eu não me arrependo de ter passado por lá. Trabalhei com grandes procuradores de Estado. Fizemos um trabalho onde eles chegaram a cortar na própria carne a questão dos marajás, super salários, etc. e tal, porque havia uma elite funcional aqui no Estado que recebia somas incompatíveis com a situação financeira do Estado de Alagoas. E esse trabalho foi difícil, conduzido perante o Supremo Tribunal Federal, não eram medidas tomadas arbitrariamente aqui administrativas tomadas em Alagoas, ao contrário, foi tudo dentro da legalidade, mas contou com a incompreensão dessas pessoas que foram atingidas na época. Houve reação forte, né? Muito forte, muita perseguição. Quando eu deixei a Procuradoria, passei 3 anos sem advogar. E o Estado marchava inexoravelmente para o precipício. Então, a minha ideia era estancar isso tudo para se reequilibrar as finanças. Valeu a pena, Daniel? Valeu a pena. Eu acho que todo cidadão tem um pouco de espírito público e quando chamado para contribuir, ele não pode se recusar. Foram 16 meses de muito trabalho e finalmente saí porque houve um fato grave com o qual eu não concordei e que negava todo aquele trabalho que estava se fazendo para organizar o Estado e que realmente trouxe consequências seríssimas para as finanças estaduais, e isso implicou no sofrimento ainda maior do funcionalismo estadual. Finalmente, me parece que o Estado superou essa dificuldade maior, está marchando, apesar de que hoje nós temos um quadro aqui de meio indigente. O Estado de Alagoas sobrevive com transferências federais, já não tem uma economia que atenda a necessidades da... Ô, Daniel, você nesse episódio, você demonstrou que não tem apego a cargo público, não tem apego a cargos. Você não acha que todo homem deveria ser assim, Daniel? Porque há pessoas que arrastam uma representação, às vezes, ignóbil, humilhante, mas não querem deixar aquele cargo. Quer dizer, até o amor próprio o indivíduo perde. Você aí deu uma demonstração de que cargo não é uma coisa que vai afrontar os seus valores, e você não titubeou e você pediu exoneração. Eu fui preparado para a vida, para trabalhar. E sempre fui um homem dedicado ao meu trabalho profissional. Então eu estava ali, já sabia de antemão, de passagem na Procuradoria-Geral do Estado. Você já tinha essa consciência já prévia? Tinha consciência que voltaria
ao meu ministério privado como advogado. Então não tinha por que me apegar. Eu me lembro bem de um fato interessante, quando, ao cabo de mais ou menos 10 meses de governo, o governador de então estava falando em fazer uma reforma no secretariado. E ninguém deu valor a isso. Mas um dia saiu no jornal do governador essa questão. Então, eu imediatamente, quando cheguei à procuradoria, preparei uma carta dirigida ao governador, pondo carga à disposição. E convoquei a minha diretora de administração para encaminhar esse documento ao governador do estado. Ela, quando leu, disse: Daniel, você vai fazer isso? Eu disse: claro, saiu no jornal do governador, é o diário oficial, eu tenho que pôr carga à disposição. Daniel, ninguém faz isso não. Ninguém faz isso. Eu trabalhei com secretário de Estado, fui secretário do doutor Afrânio Lages, quando governador. Ninguém faz isso, Daniel. Isso que você estava me dizendo, que muita gente se apega. E ela me disse: olha, eu vi muita gente se humilhando para não entregar o cargo. Eu digo: olha, mas não é o meu caso. Eu, por uma questão de dignidade, acho que teve o cargo à disposição do governador. Bem, e a carta foi enviada. Por volta das 7 horas, eu estava em casa, me preparando para ir a um jantar em Palácio, porque estava o embaixador, se eu não me engano. Bem, houve uma série de jantares com embaixadores que vinham visitar o governador. E o telefone toca. Era a secretária do governador, Margarida Procópio, quando ela disse: Daniel, você mandou uma carta para o governador? Eu disse: mandei. Eu ainda vou ao jantar ou tiro a roupa? Ela disse: não, você vai ao jantar. Quer ouvir mais? Eu digo: tem? Ela disse: tem. Quando eu apresentei a carta a ele, ele me perguntou: cadê as outras? E eu disse: não tem. Ele disse: eu sabia. E então, à noite, nós fomos ao jantar, e lá depois um dos secretários apresentou uma carta coletiva. Eu digo: olha, eu não posso assinar porque pode parecer uma grosseria, porque eu já fiz uma individualmente, o governador me confirmou no cargo, ainda brincou. Disse: não, mas seja solidário aqui com o grupo. Pois não, assino. Assinei novamente. Ô Daniel, só para a gente voltar, e a sua opinião também é importante nessa temática, para mim, para os nossos telespectadores. Ô Daniel, nesse quadro todo, às vezes eu fico pensando, a família, ela é mais importante do que a escola e de que a própria sociedade para dar uma conformação moral sólida ao indivíduo. Você não acha que tudo começa no ambiente familiar? Essa solidez, esse modo de pensar de forma monolítica, dizendo: eu não vou fazer o que é errado, eu não vou fazer o que a minha consciência está me desautorizando. Você não acha que a família é importante, Daniel? Demais. A família é fundamental. Feliz da criança que nasce num lar bem constituído, que nasce num lar onde se tem um mínimo de educação, um mínimo de cultura, porque ele já nasce com uma vantagem na vida. Além da família, que é fundamental, é preciso ter uma boa escola. Você não constrói uma sociedade, você não constrói um estado, um país, sem boas escolas. E hoje, mais do que nunca, se sabe que a maior riqueza das nações está no conhecimento. Está provado cientificamente, e tem um livro do Eduardo Janete da Fonseca, Vícios Privados, Benefícios Públicos, que mostra isso tudo. Mostra também que a ética é um insumo fundamental para o desenvolvimento das sociedades. Quanto mais ética, mais progresso, sem dúvida, mais justiça social e desenvolvimento. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Então, tudo começa na família, Geraldo.
e digo, repito, feliz da criança que nasce num bom lar. Um bom lar, né, Daniel? Agora, a educação escolar também é importante, né? Não basta você ter um lar bem constituído e ter pais cultos, porque é preciso também o esforço do indivíduo, o esforço individual. Porque cada pessoa tem sua identidade própria, suas aspirações, sua disposição para o trabalho, suas ambições. Claro. Mas Então, Daniel, mas tudo há um limite, tudo há um custo, né? Quando você pretende chegar a algum lugar, você tem que perguntar para você qual é o custo. Exatamente. Né? Por exemplo, não é o meu caso, não é o meu caso, mas às vezes o indivíduo pensa em ter uma lancha. Uma lancha, isso tudo é muito bom, tudo bonito, tudo importante, mas qual é o custo para mim de eu ter essa lancha? Mas o fim não justifica os meios. Claro. É preciso. Dinheiro é bom? É. Você gosta de dinheiro? Gosto. Mas um dinheiro ganho com honestidade. Licitamente. Com esforço, exercitando a inteligência, o seu trabalho, a sua dedicação. Ou seja, aquilo que os filósofos chamam de virtude. A virtude, a busca da perfectibilidade, a perfeição, nós não vamos atingir nunca. Mas temos o dever moral de buscar a perfectibilidade naquilo que nós fazemos. Eu, como advogado, nas minhas petições, você, como juiz, a proferir suas decisões, nós temos que fazer o melhor que nós podemos fazer. Daniel, você tem uma convivência próxima, eu sei que você tem uma amizade muito próxima com o eminente professor Carvalhosa. Você tem uma amizade. E ele é um homem de combate, é um homem de frente com relação a essas práticas ilícitas na administração pública. Você conhece. Ele está com 82 anos, se não me engano. 83, né? 83, como é o professor Carvalhosa? Ele é aquilo mesmo, porque ele bate forte. Só vou lhe dizer, no Roda Viva, eu estou dizendo aqui para a gente pensar. O nosso programa não é para polêmica, é para pensar. E eu estou lhe dizendo o que o professor Carvalhosa disse. Ele disse no programa da Roda Viva que o DENIT, ele era 100% corrupção. Eu fiquei assim estarrecido. Ele disse, o DENIT é um órgão que só se movimenta por corrupção. Ninguém nunca interpelou esse homem, nunca vi ninguém promover uma ação contra ele por dano moral. E aquilo, essa dicção tão grave, todo mundo... Como é que você vê isso, Daniel? Eu vejo isso de forma muito triste, viu? É a força moral do homem. Ele está acima disso tudo que está acontecendo no país. É um crítico severo. Eu o conheço há muitos anos, trabalhamos juntos na Comissão Especial de Combate à Corrupção na Esfera Federal. Construímos uma boa amizade. Todos os anos ele vem, passa uma semana aqui em minha casa. Mas ele realmente é um homem autêntico, ele é um homem honesto, um grande jurista e um grande cidadão, porque a coragem cívica que ele tem demonstrado nos últimos artigos que tem publicado no Estado de São Paulo, eu fico preocupado, porque até os adjetivos que ele usa para qualificar a administração pública federal hoje, os dirigentes, eu fico com receio que ele sofra alguma... Ele, inclusive, eu acho que em 2014 ele lançou um livro, né? É o Livro Negro da Corrupção. Você conhece esse livro dele, né? Conheço, foi um livro que ele fez após a comissão especial, porque nós tivemos acesso a muitas informações. Ele escreveu o livro. Realmente, né? No DENIT, o trabalho foi feito pelo empresário Emerson Capaz, que numa das nossas reuniões ele disse, lá ninguém sabe se são funcionários das empreiteiras prestando serviço ao DENIT ou se são funcionários do DENIT prestando serviço às empreiteiras. Ninguém sabe quem é quem lá. Daniel, veja o que é que Era o professor... uma promiscuidade total. Já pensou? Veja o que é que o professor Carvalhosa, eu sei da sua relação de amizade com ele e pensei essa manifestação dele. Veja o que é que ele diz, viu? É coisa recente isso, viu? Já está se referindo ao governo, inclusive, da senhora Dilma. Ele diz, o partido do governo e seus aliados vem aparelhando há 12 anos. Olha, o professor Modesto Carvalhosa dizer isso, é preciso que a gente leia com toda atenção.
repito, o partido do governo e seus aliados vêm aparelhando há 12 anos todas as instituições e todas as ramificações da máquina administrativa. E continua. A Petrobras é o caso mais ousado e de consequências mais desastrosas. E ele fecha de forma desalentadora. Mas não é o primeiro e dificilmente será o último. É porque nós sabemos que essa corrupção, ela se estende a toda a administração pública federal, nas obras de hidroelétricas, de ferrovias, de portos, aeroportos, etc. Está aí o aeroporto de Salvador, inaugurado há poucos anos atrás, já com reformas, com grandes reformas. E foi um aeroporto que custou uma fortuna. Quer dizer, Uma fábula. uma fábula. Nós temos um país excepcional, um país rico, que poderia se transformar realmente numa grande potência, mas são essas práticas, Jerônimo, administrativas, essa incompetência, essa desonestidade, muitos até com desonestidade intelectual, estelionato eleitoral, etc., que estão infelicitando o povo brasileiro. Porque, olha, eu participei já de uma reunião como delegado, juntamente com o professor Carvalhosa, uma reunião em Quito, do Grupo do Rio, uma reunião preparatória da Cúpula das Américas, que ocorreu em Miami. E o tema era a modernidade do Estado e a probidade administrativa. Então, nós vimos que as sociedades, os estados, precisam de gente proba, de gente decente, de gente correta, para tomar conta dos seus destinos. E vimos nessa reunião o quanto o Brasil é respeitado e admirado. É a oitava economia no mundo. Por esses países da América Central, América do Sul. Inclusive tinha um delegado americano, um subsecretário de Estado que estava presente. Depois dos Estados Unidos, o país mais importante era o Brasil. E só vendo como os chanceleres, que estavam todos presentes lá, como os chanceleres nos tratavam. A reunião aberta, por ser do Grupo do Rio, pelo nosso embaixador, o Machoff, estava lá, tinha sido o diplomata que comandou o Palácio do Planalto no governo Collor. Certo. Era ele quem fazia essa parte de relações diplomáticas, essa coisa. Então, nessa ocasião, eu pude constatar o quanto o Brasil era respeitado e admirado, e hoje nós nos vemos numa situação dessa. Até as embaixadas hoje não têm recursos para pagar suas contas, etc. Daniel, então, a secretária de Estado, Hillary Clinton, ela fez uma declaração que eu queria ouvir a sua manifestação sobre ela. Ela disse, a Hillary Clinton, a presidente Dilma agora está no caminho certo para o combate à corrupção. O que é que você acha? Eu acho que ela errou. Eu acho que, com todas as vênias, a Hillary Clinton emitiu uma opinião de quem está totalmente fora do conhecimento da nossa realidade. O que é que você acha? O quadro é gravíssimo. E ela está no caminho certo? Eu não vejo... Ela foi presidente do Conselho da Petrobras. E eu não vejo Foi ministra de Minas e Energia, que lidava diretamente com a Petrobras. Na Casa Civil, ela viu o que se passava no governo todo. Foi eleita, estão aí as provas. A imprensa todo dia está dizendo que muitos recursos da Petrobras desviados bancaram essas campanhas políticas do partido que está no governo. Então é difícil você dizer se a afirmação da ministra americana é correta ou não. É verdade. Mas pelo andar das investigações a cabo do juiz Sérgio Moro e do Supremo Tribunal Federal, nós vamos ter o esclarecimento dessa matéria toda. Disso eu não tenho dúvida, porque essas carreiras de Estado, com jovens com curso no exterior,
que acessam com facilidade esse instrumento que você falou de tão importante que é a internet, essa eletrônica. Isso está dando a essa juventude que está chegando aos postos importantes do país, essas carreiras de Estado, está dando um comportamento muito diferente. E quem quiser que se engane, isso vem para ficar. O Daniel, São jovens muito bem preparados. O juiz Sérgio Moro é conectado com o mundo. Ele é um juiz universal. Ele cita decisões recentes da Suprema Corte Americana, a tendência da Suprema Corte Americana, da justiça muito politizada espanhola. Então é um homem antenado, um homem que sabe o que está fazendo, um homem de vanguarda. Ô Daniel, e as nossas projeções são terríveis. O que também me deixa, de certa forma, assim, a pensar, é que as projeções feitas pelos economistas, pelos políticos, etc., são projeções sombrias. Eu vou lhe dar 2 números. No Brasil, serão fechadas mais de 1.000 revendedoras de automóveis. Mais de 1.000. No campo da saúde, outro dia eu disse aqui, 500 mil brasileiros estão a descoberto, quer dizer, estão só por conta do SUS, estão a descoberto porque não puderam pagar os seus planos de saúde. Isso não é grave, não. 500 mil de brasileiros deixaram de pagar, saíram da que a gente chama de saúde privada, porque o fato de pagar o plano iria pesar na sua economia doméstica. Não é triste isso, não? Olha, realmente é de cortar coração o que está acontecendo com esse país. E me causa ainda perplexidade ver tanta discussão de filigranas jurídicas quanto ao impeachment, quando nós sabemos que é uma solução para o país. Uma solução legal. Pelo menos é legal, né? Tem fundamento. Pelo menos não é golpe. Não é golpe. Não é golpe porque está na Constituição Federal. Está na Constituição. E esse país precisa mudar de rumo. Nós não podemos continuar com um governo que está mostrando aí. Sem mais nenhuma liderança. As cifras da corrupção não tem mais nenhuma são liderança. Astronômicas. Antigamente o sujeito se corrompia por um carro, uma viagem. Eram somas que não comprometiam o desempenho das empresas, dos órgãos públicos, etc. Tal. Hoje não. A corrupção é uma coisa avassaladora, é para destruir tudo. Os recursos públicos, Daniel, estão na mão do... Só depois você volta ao assunto. Eu vou pegar um exemplo. Agora, recentemente, foi detonada, vamos chamar assim, foi desbaratada uma gangue chamada Gangue das Funerárias. E lá no meio vinha um rapaz fazendo assim com a cabeça, fazendo assim, resignado, e eu consegui perceber aquela resignação dele. É como se ele dissesse: mas a gente estava fazendo só negócio de umas funeráriazinhas, coisa irrelevante, e estamos aqui nessa situação vexatória, né, sendo filmado e tal, e o Brasil vivendo uma crise dessa. Por favor, Daniel, só para fazer essa inserção. Mas realmente o peixe pequeno deve sentir. O rapaz vinha irresignado. Como quem leva um trote. Mas a Veja dessa semana vem trazendo na capa figuras importantes da vida nacional. Um homem como o presidente da maior empreiteira, exposto ali como presidiário. Daniel, e aí a família desse pessoal, filhas, genros, a esposa, como é que esse povo não se sente? Como é que não fica, rapaz? Olha, Jerônimo, eu acho que nós estamos passando por um processo revolucionário promovido por essas carreiras de Estado. Polícia Federal, procuradores, juízes, ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos tendo uma revolução nesse país, silenciosa, sem tanques na rua, e que está realmente passando o país a limpo. Jamais se imaginou ver tanta gente importante e potentados econômicos na cadeia. Daniel, eu concordo com você. Agora me diga uma coisa, e voltando só para estamos nos aproximando do fim do nosso programa, mas eu quero lhe provocar numa outra questão. E o Supremo Tribunal Federal? Eu vou lhe dizer uma coisa que me deixa realmente assim também surpreso. Quer dizer, nós estamos num momento em que ficamos duvidando de ministros. Por exemplo, se aquela questão for posta sob a presidência de um determinado ministro, há a perspectiva de não haver nenhuma punição. Ou seja, essa dúvida que se coloca, como é que você vê a posição do Supremo hoje?
Como é que você vê isso, Daniel? Olha, Arguindo, inclusive, que porque eles foram colocados, foram nomeados, essa que é a expressão, pela atual gestão do PT, de uma forma geral, eles próprios vão se encarregar de colocar dificuldades. Que não foi o caso que Joaquim Barbosa foi nomeado pelo Lula e você viu o comportamento dele. Mas como é que você vê a posição do Supremo Tribunal Federal diante desse quadro todo? eu confio que a maioria do Supremo Tribunal Federal irá aplicar a lei, irá dignificar a Corte, a mais alta Corte de Justiça que nós temos. O ministro não é ministro do partido, ele é ministro do seu país. E essa consciência, não é possível que um homem que chegue a uma posição de tanto relevo não tenha essa consciência, essa responsabilidade perante a Corte, perante o país. Eu acredito que os nossos ministros irão refletir muito e irão ter uma atitude digna e que honrarão o Supremo Tribunal Federal. O professor Arruda Alvim, numa entrevista, só com relação ao Supremo Tribunal Federal, ele estava resignado, estava indócil, porque uma jurisprudência que já vinha há 49 anos, ela foi simplesmente aniquilada, vamos chamar assim, sem uma motivação maior. Essa inconstância do Supremo Tribunal Federal, ou seja, essa mudança de jurisprudência ao sabor da conformidade da casa, não é uma coisa também que é de se indagar, não? Bem, isso cria uma insegurança jurídica muito grande e cria perplexidade da nação. É preciso que esses ministros que lá se encontram reflitam muito sobre isso, porque afinal de contas é o Supremo Tribunal Federal quem tem a última palavra em tudo. Exatamente. A maior responsabilidade é do Supremo Tribunal Federal. Se quer um país decente, se quer um país próspero, ou se quer um país onde a esbórnia impera. Cabe a ele dizer isso. Perfeito, Daniel. E eu tenho confiança que eles saberão dignificar a mais nobre e alta Corte de Justiça desse país. Ô, Daniel, só para terminar, eu queria pedir a você uma certa brevidade, nós estamos já no final. E o povo brasileiro, a população brasileira, como é que você acha que ela está percebendo todo esse quadro? Você acha que não há uma certa apatia do povo, não? Você não acha que está havendo uma certa apatia? Qual a sua opinião a esse respeito? Essa apatia é aparente, porque o cidadão comum se sente impotente para resolver essas questões. Mas todos torcem por uma solução digna para o país. Porque quem não quer ter o seu emprego garantido? Quem não quer ter seu filho na escola, com um futuro melhor? As aspirações são iguais, de ricos e pobres. E nós devemos lutar para ter um país mais justo, que ofereça mais oportunidades, que tenha uma boa educação, porque a forma mais democrática de você distribuir renda, de promover a ascensão social e a justiça social, é através da educação. Então, não pense que o cidadão comum está alheio. Ao contrário, ele está mais preocupado do que nós, que temos uma situação de vida melhor. E nós devemos corresponder a essas expectativas da sociedade como um todo, para que nós possamos construir um país melhor. Daniel, eu quero agradecer, em meu nome próprio, em nome da casa, a sua participação foi uma participação elegante e muito nobre aqui no nosso programa. Espero contar com a sua presença mais vezes para você vir bater esse papo com a gente. Daniel, continue sendo a pessoa que você é, o pai de família, o marido, o amigo que você é, porque você tem uma coisa hoje que não é tão comum, ela é até rara, é o que eu chamo de confiabilidade. Daniel, sucesso para você e muito obrigado. Muito obrigado, foi uma satisfação, uma honra estar aqui com você. Felicidades. Meus amigos e minhas amigas da TV Mar Canal 25, muito obrigado pela audiência e até a próxima, se Deus quiser.